Bahia e Sport se enfrentaram pelo Brasileirão de 2018 em uma partida que o Esquadrão venceu por 2-0. Mas o que chamou a atenção naquele jogo foi a estreia de um jovem promissor e desconhecido da base tricolor. O nome dele era Eric Ramírez. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É uma satisfação imensa ter você aqui conosco. Você está no canal Valdoni Xavier e nós vamos juntos reviver memórias do nosso esquadrão. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de Eric Ramírez, um jovem promissor da base tricolor, que tinha uma expectativa enorme em torno dele, só que infelizmente ele não conseguiu mostrar aqui no Bahia todo o seu potencial. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tá revoltado com o valor que tem vindo à sua conta de energia? E se eu falar para você que você pode ter um desconto na sua conta de luz de 10 a 40% e tudo isso de graça? Olha esse recado aqui. Você já parou para pensar na sua conta de luz? Aposto que ela é alta. E é assim porque você depende do sistema elétrico convencional. Caro, ineficiente e no final, quem paga a conta é você. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de mudar isso? Uma maneira de transformar a energia em uma escolha pessoal, tão simples quanto escolher o seu plano de celular. Diferente do sistema convencional, com as nossas usinas espalhadas em todo o Brasil, conseguimos fornecer uma energia mais barata com zero de investimento. E o melhor de tudo, é simples, acessível e totalmente sob seu controle. Tudo começa com a leitura da fatura de energia. Você escaneia a fatura, confirma os dados e em poucos segundos, pronto. Assinando, a economia de energia já vai estar disponível. Se você se interessou e você quer ter esse desconto na sua conta de energia, clica aqui no primeiro link da descrição que nós vamos mostrar para você como você pode ter esse desconto na sua conta de luz. Então, sem muita demora, vamos começar o nosso vídeo. Eric Ramírez nasceu em Salvador no dia 10 de agosto de 2000 e em 2011 ele ingressou na base do Bahia, fez o Sub-15, o Sub-17, Sub-20 e vinha se destacando, sendo um dos grandes jogadores da base tricolor. No meio do Brasileirão de 2018, o Bahia se encontrava com alguns desfalques. Regis ele estava machucado e o esquadrão iria enfrentar o Sport e Vina sentiu horas antes da partida. Então, o treinador da época, Anderson Moreira, viu potencial em um jovem jogador da base que poderia substituir esses jogadores de meio campo. Então, ele chegou no treinamento em Eric Ramírez e perguntou o seguinte: se eu te colocar hoje na partida, você está preparado para poder jogar? Então, com personalidade, Ramírez respondeu sim. Então, no jogo, quando chegou a hora da partida começar, estava ali Ramírez. Ninguém conhecia o jogador. Quem é Ramírez? E quando começou a partida, Ramírez jogou muita bola. Com personalidade, ele jogou demais, inclusive colocando essa bola na trave. Ele merecia esse gol. Então, o esquadrão venceu o Sport por 2-0 naquele jogo, mas o que ficou marcado foi aquela jovem promessa que estreou e jogou muita bola com personalidade. A partir daí, Ramírez ele começou a ganhar oportunidades, seja entrando no segundo tempo e em outras partidas ele vinha como titular. E toda vez que Ramírez entrava em campo, ele ia muito bem. No jogo contra o Botafogo pela Sul-Americana, Ramírez marcou seu primeiro gol como profissional. Gol esse que ajudou o Bahia a se classificar para a fase quartas de final da Sul-Americana daquele ano. Então, a partir daí, Ramírez virou o xodó da torcida. Toda vez que entrava em campo, os seus dribles, tanto também a sua dedicação dentro de campo, as suas jogadas chamavam muita atenção. Então, chegamos no Bavi, de lá da Arena do Lixo. Lá o Bahia jogava contra o time de Canabrava e perdia de 1-0. Então Ramírez foi lá e marcou mais um gol, o gol de empate do Bahia contra
o time das galinhas fujonas. Ele caiu nas graças da torcida. Todos tinham esperança que aquele jovem jogador promissor seria um craque no futuro. E também ele começou a chamar a atenção de grandes clubes da Europa. O Borussia Dortmund, ele ofereceu uma oferta de 40 milhões de reais para poder contratar o jogador. O presidente Guilherme Belintani negou e falou: Ramires fica aqui no Bahia. Então foi a partir daí que se criou uma expectativa altíssima com o jogador. Ramires, ele terminou um ano em alta e principalmente ele também foi convocado para a Copa Sul-Americana Sub-20 de 2019. Foi aí, meu amigo, que todos falaram: esse é o cara, o futuro do Bahia. Na Copa Sul-Americana de 2019, ele jogou com jogadores como Rodrigo, Gabriel Menino, o goleiro era Hugo, que hoje joga no Corinthians, um time de jogadores super promissores, hoje que alguns têm até feito o seu nome no futebol. E ali o Ramires foi muito bem, só que aconteceu o primeiro erro na gestão. A expectativa era tão alta em relação ao jogador que já deram para ele a camisa 10. Ele estava lá no Sul-Americano e já separaram: ó, Ramires vai ser o camisa 10 do Bahia. Aí já começou o primeiro erro, porque foi colocado um peso enorme em cima das costas do jogador jovem que tinha apenas 19 anos. Beleza. Ramires, ele joga muito bem a Copa Sul-Americana e quando ele retorna, o Bahia vinha muito mal. Tinha acabado de perder o jogo de ida contra o Liverpool na Fonte Nova de 1-0 e iria ter o jogo da volta pela Sul-Americana. Lembrando que na época a Sul-Americana era mata-mata direto. Então, quando chegou nesse jogo, Ramires já foi escalado e todos colocavam expectativas que quando chegasse lá o Bahia conseguiria ganhar e se classificaria tranquilamente. Não foi o que aconteceu. O Bahia empatou de 0-0, foi eliminado logo na primeira fase da Sul-Americana e a partir daí começou a se colocar um peso enorme em cima do jogador, como se ele fosse resolver os problemas do Bahia, porque o Bahia começou muito mal. Mas eu digo para você que aquele começo mal do Bahia era mais por culpa do seu treinador, né? Anderson Moreira foi péssimo. Mandou embora jogadores como Regis, Vina, trouxe um Guilherme sem comentários e o time não tinha produtividade. Então todos esperavam que Eric Ramires viria resolver o problema, mas não foi o que aconteceu. Ramires ainda marca gol contra o Fortaleza em um empate de 2-2 do Bahia na Copa do Nordeste. Ele ainda viria a marcar um outro gol no Campeonato Baiano em um triunfo contra o Atlético de Alagoinhas de 3-0. A partir daí, o Bahia começou a ter péssimos resultados, como derrotas na Copa do Nordeste. No Campeonato Baiano ficou ameaçadíssimo de nem se classificar, só se classificou na Bacia das Almas, naquele 5-0, com 4 gols de Fernandão. Depois foi eliminado da Copa do Nordeste. Aí veio a demissão do treinador Anderson Moreira, que ele foi embora e chegou no seu lugar Roger Machado. Ramires, ele ainda era titular absoluto do time do Bahia, ali no meio campo. Então, começou o trabalho de Roger Machado, o Bahia conseguiu ser campeão baiano e iniciamos o Campeonato Brasileiro. Quando chega no Campeonato Brasileiro, Ramires, ele joga o primeiro jogo de titular, o jogo contra o Corinthians, que o Bahia vence de 3-2, só que ele não estava conseguindo jogar, ele não estava conseguindo ser aquele jogador que todos esperavam. E muito vinha porque todos esperavam de Ramires um protagonismo, mas era um jogador de 19 anos. Um jogador que estava ganhando nas costas dele toda a responsabilidade de conseguir levar aquele time a jogar. Um time que tinha Fernandão, Gilberto, que tinha Gregory, mas o peso todo estava no camisa 10. Então um grande erro foi ter dado para Ramires a camisa 10 naquele momento. Então, a partir daí, Roger Machado acha um novo esquema, jogar com 3 volantes. Então ele saca Ramires do time e joga o time Douglas Augusto, Gregory e Elton. Então esse estilo com 3 volantes dá muito certo e o Bahia começa a jogar muito bem. Tem grandes resultados e Ramires começa a perder espaço no elenco do Bahia.
com essa perda de espaço, ele vem jogando cada vez menos e quando tinha oportunidades, acabava não demonstrando aquilo que todos esperavam. Um jogo que fica muito marcado isso, foi uma das últimas oportunidades que ele teve no Bahia. Foi um jogo contra o Santos, que ele entrou de titular, depois de um tempo que ficou parado o Campeonato Brasileiro. Ficou parado o tempo devido à Copa América. Quando voltou teve um jogo contra o Santos. O Bahia perde aquele jogo de 1-0. O jogo foi em Pituaçu. Mas Ramires, ele não jogou bem. Então a partir daí, ele só joga mais uns 2 jogos. Que foi contra o Flamengo, ele entrou no segundo tempo. E o jogo contra o Palmeiras. Então vem uma proposta do Basel da Suíça, para que ele viesse ser emprestado para o Basel da Suíça. Esse empréstimo, ele vinha com opção de compra de 30 milhões de reais. O Ramires, ele iria para lá, se ele jogasse 23 jogos, ele seria comprado pelo Basel da Suíça. Eu não sei se essa decisão foi certa, foi equivocada de emprestar o jogador naquele momento, mas um erro que foi nessa primeira passagem de Ramires pelo Bahia foi ter colocado em cima dele essa grande responsabilidade e ter dado para um jogador de 19 anos a camisa 10. Quando ele jogava com a 18, você vê que ele era mais leve, jogava mais leve e tal, mas depois que dá a camisa 10 para ele, infelizmente ele não conseguiu demonstrar todo o seu futebol. Lá na Suíça, ele começa jogando bem, só que acaba tendo uma lesão. Lesão essa que o afasta dos gramados durante um bom tempo e ele lá no Basel da Suíça não consegue fazer os 23 jogos. Vem a pandemia, o contrato dele é até estendido um pouquinho lá no Basel, ele fica 2 meses a mais e não consegue ter esses 23 jogos e o Basel tenta comprar o jogador por um valor menor, só que o Bahia não aceita. Então, quando chega ali no meado de 2020, Ramires volta para o Bahia. Então criou mais uma expectativa. Temos um jogador, lembrando que em 2020 ali no Bahia estava numa tiriça, jogando muito mal, Mano Menezes era o treinador, faltava elenco, estava tensa a situação ali em 2020. Então Ramires volta e Mano Menezes até fala na entrevista, é um novo reforço que a gente tem. E todos falavam, Ramires vai ajudar a resolver o problema, mas o nosso treinador Mano Menezes coloca Ramires de meia direita para jogar na direita, em uma posição totalmente equivocada do que Ramires joga ou sabia jogar. Ele entrou em 2 jogos, jogou mal porque foi colocado em uma posição que não era a posição dele. Ramires era meio campo, meio de ligação, aquele jogador de transição, não para jogar aberto pela direita. Então Ramires joga mal. 2 jogos, ele já é sacado. Então veio uma proposta do Bragantino para poder comprar o jogador. Ia ser um empréstimo com opção de compra no valor, e se não me engano era de 10 milhões de reais. Ele foi emprestado, então ele foi jogar lá no Bragantino, depois de somente jogar 2 jogos aqui no Bahia em 2020 e para Mano Menezes ser reprovado. Ele vai para o Bragantino e lá no Bragantino ele se encontra até hoje. O Bragantino exerceu a opção de compra, aquele jogador super promissor saiu daqui por um pouco mais de 10 milhões de reais. Eu não sei se foi 10 milhões ou foi 16, mas foi um pouco mais de 10 milhões. Infelizmente não foi aquilo que todos esperavam, a expectativa que foi criada e aquele jogador promissor acabando não dando certo no Bahia. Hoje jogando no Bragantino, Ramires vai até que bem. Toda vez que entra em campo ele é o titular. Inclusive dias atrás de quando eu gravei esse vídeo, ele acabou de marcar um gol no empate do Bragantino contra o Ceará no início da Série A de 2025. Então é aquele jogador que a gente vê que tem potencial, que pode ir longe no futebol. Hoje Ramires ele tem apenas 24 anos, vai fazer 25, é jovem ainda, mas ele poderia ter tido um grande futuro aqui no Bahia, se ele tivesse sido aproveitado da maneira certa quando voltou em 2020 e se não tivessem colocado todo o peso que colocou em cima dele quando ele veio do Sul-Americano em 2019. Muitos torcedores falam que ele é fraco. Eu não acho ele fraco, eu acho ele um bom jogador que, infelizmente, por erro de diretoria, por erro de treinadores, não demonstrou seu potencial aqui. Tanto que no Bragantino ele joga muito bem. Muito obrigado, pessoal, pela sua companhia. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu peço que você deixe aqui o seu gostei e compartilhe o nosso vídeo. Se esse vídeo tiver 1000 likes
eu vou compartilhar com vocês a história do jogador que era melhor que Ramírez na base, só que hoje em dia ele está jogando na várzea praticamente. Vocês querem saber quem é esse jogador? 1000 likes aqui nesse vídeo. Tchau, pessoal!